Boa noite, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. Tô um tempinho aqui sem aparecer, vou contar um pouquinho para vocês sobre esse processo também e o que mais é possível. Mas estou muito feliz de estar retornando com essa live aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre os implantes distratores, sobre os 3 principais implantes distratores que nos fazem procrastinar. Agora me conta, você anda procrastinando por aí? Você anda deixando para depois coisas que você sabe que você já deveria ter feito? É exatamente isso que os implantes distratores fazem com a gente. E hoje nós vamos falar dos 3 principais, que é o medo, a vergonha e a dúvida. Então já, fica por aí, já compartilha essa live para que esse conteúdo possa chegar para o maior número de pessoas. Seja muito bem-vindo, Alex Edu. Que alegria ter você por aqui. Excelente semana para nós e o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso. E bora que bora. Obrigada. Escolhi o vermelho propositalmente, né? Essa cor poderosa aí, cheia de energia. Eu amo vermelho, sou apaixonada. E o tema de hoje a gente vai falar sobre, eu trouxe bastante, trouxe aqui várias anotações, várias coisas legais para poder compartilhar com vocês. E principalmente sobre essa questão dos processos pessoais que a gente passa, né? No meio do caminho. Seja bem-vinda, Sandra! Boa noite! Seja bem-vinda! Deixa eu ver, mais gente chegando por aqui. Ih, me perdi, mas o que mais é possível, gente, bora compartilhar aviãozinho para esse conteúdo ele chegar aí para um maior número de pessoas. Então, gente, nesse momento eu estou fazendo uma pós-graduação de neurociências e física da consciência, que tem agregado muito aqui ao meu conhecimento, né, que tem inclusive corroborado com tudo aquilo que eu já venho aprendendo dentro do Access Consciousness. Então eu tô achando assim bem legal esse processo também, porque quem me conhece, quem me acompanha aqui há um pouco mais de tempo, sabe que já tem um certo tempo aí que eu venho estudando sobre física quântica, sobre consciência, sobre esse processo de expansão. Então essa pós-graduação ela tá me dando um embasamento aí científico, né, para tudo isso que eu já vinha estudando de uma forma mais empírica aqui. E tá sendo muito legal também ver o quanto que tá tudo conectado, né, o quanto que eu não venho encontrando, pelo menos até aqui, divergência entre aquilo que eu venho aprendendo dentro da física quântica, dentro do próprio Access Consciousness e aquilo que eu tô aprendendo lá na pós-graduação. Então, tô muito feliz com isso também. Comecei, gente, recentemente também uma limpeza com São Miguel Arcanjo, uma limpeza de 21 dias. Então, se vocês nunca fizeram esse processo de limpeza, ele é bem legal, porque ele inclusive fala dos implantes. Ele não fala especificamente dos implantes distratores, que é o que nós vamos falar aqui hoje, mas ele fala sobre a limpeza dos implantes, né, e de todas essas energias que elas acabam sendo semeadas juntos com esses implantes. Então, se vocês nunca ouviram falar sobre isso aqui que eu tô falando, já anota aí, porque é algo que vai ajudar bastante no processo de expansão de consciência de vocês também. Limpeza de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Vocês encontram vídeo gratuito no YouTube, então você pode assistir aí uma vez por dia, né, acompanhar, fazer ali os decretos, no horário que for melhor para vocês. Eu tenho feito todo dia à noite antes de dormir, para mim é o horário que faz mais sentido, então já quero deixar essa super dica aqui para vocês. E quero saber se alguém ontem aqui, por acaso, estava na live do Pablo, ai meu Deus do céu, do Marçal. Alguém estava aqui ontem na live do Marçal, gente, por acaso? Porque ontem ele falou sobre o medo e eu achei bem interessante, porque já era um tema que eu já estava querendo falar, e aí quando eu assisti a live dele ontem, que foi uma live bem longa, inclusive, né,
Me vieram vários insights de várias coisas que eu já vinha refletindo bastante sobre isso também. Me conta, se alguém estava na live ontem, deixa um aqui. Se vocês não assistiram, deixa 2 para eu poder saber aí e a gente ir interagindo também, tá, gente? Já vamos combinar aqui que isso aqui é uma troca. Então eu amo quando vocês interagem aqui na live, a gente torna essa live mais dinâmica e aí fica mais gostoso para todo mundo. E eu quero saber se vocês se percebem procrastinando aí. Tem algo na vida de vocês que vocês percebem que vocês já deveriam ter feito, mas que parece que sempre tem algo paralisando vocês? Me conta aqui. Se sim, deixo 1, se não, deixo 2. Dani, não procrastino nada, tô focada, tô seguindo ali as minhas metas, deixo 2 aqui. Agora, se você percebe que você de alguma forma tá procrastinando, deixa 1 aqui. Seja bem-vinda, Simone! Boa noite, boa noite. E o quanto que você se julga por isso também, né, gente? Porque o grande problema da procrastinação é que a gente acaba entrando num ciclo vicioso, né? Que primeiro procrastinar, e a gente vai falar sobre isso, né? O que provoca essa procrastinação? E os implantes distratores, eles são um dos maiores causadores da procrastinação, porque eles fazem com que a gente se distraia daquilo que a gente realmente veio fazer. Eles tiram o nosso foco daquilo que realmente é importante, daquilo que realmente é o verdadeiro pra gente nessa realidade e colocam o foco justamente no implante. Então a gente vai falar já sobre isso. E aí a gente entra nesse ciclo de, primeiro, usar implantes distratores para poder criar a nossa vida. E aí a gente começa a procrastinar, e aí quando começa a procrastinar, começa a se julgar, e quando começa a se julgar, a gente começa a reforçar outros implantes distratores, e aí a gente vai alimentando eternamente esse ciclo que vai ficando bem desafiador para poder conseguir sair dele. Mas afinal de contas, o que são os implantes distratores? Alguém aqui já me ouviu falando sobre isso, gente, aqui? Sobre os implantes distratores, ou já ouviu alguma live, algum tema do Axis falando sobre isso? Se sim, deixa 1. Se Dani, nunca ouvi falar sobre isso, não faço a menor ideia do que sejam os implantes distratores, deixa 2 aqui pra mim. Seja bem-vinda, Claudinha! Boa noite! Então, gente, ó, o que são os implantes distratores? Os implantes distratores, eles são energias que são projetadas para tirar a gente do nosso foco, né? Os implantes distratores, eles são baseados em realidades presuntivas. E o que é isso, Dani? O que é uma realidade presuntiva? Uma realidade presuntiva, gente, é sempre que a gente está presumindo algo. E aí, olha só o que acontece. Imagina que você presume que os homens, eles não prestam. Isso não é uma verdade. Percebam, isso é uma forma, é um ponto de vista pelo qual você tá olhando a sua realidade. E daí, quando você presume que os homens não prestam, você cria uma realidade baseada nisso. Então, os implantes distratores, eles são projetados exatamente para isso, para tirar o seu foco do que realmente é e colocar o seu foco em algo que não é verdadeiro. E aí, o que acontece é que a gente vai entrando nesse ciclo. E aí, se o meu pensamento cria a minha realidade, se eu tenho uma realidade presuntiva, né? Se eu tô criando uma realidade presuntiva na minha cabeça de que os homens não prestam, o que vocês acham que eu vou manifestar nessa realidade, gente? O que será que acontece? Percebem que é exatamente aquilo que a gente presumiu? E aí a gente tem uma outra coisa chamada realidades reativas, que é uma necessidade de realidade reativa. Se você presume que os homens não prestam, você cria uma necessidade de se proteger contra eles. Está fazendo sentido para vocês, gente? Se tá fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários. Dani, tô viajando, tô boiando, não entendi nada que você falou, deixa 2, que aí eu vou buscar uma outra forma de explicar isso para vocês, tá? E aí, gente, ó,
realidade presuntiva, né? Quantas vezes a gente está presumindo que nós estamos erradas em relação a alguma coisa? Eu trouxe aqui vários exemplos para vocês de várias situações que aconteceram recentemente. E aí, ó, se eu presumo que eu estou errada em relação a alguma coisa de forma inconsciente, eu vou ter uma necessidade de uma realidade reativa a isso. E que realidade reativa é essa? A de se castigar, porque se eu sou culpada, eu preciso ser castigada. Só que isso, gente, não é de forma consciente, isso é de forma inconsciente. E aí a gente vai criando, né, o que a gente chama de processo de autossabotagem. E aí, gente, quais são os principais implantes distratores? Vocês desconfiam do que são? Quais são os principais implantes distratores? Eu já falei dos 3 principais aqui no comecinho dessa live, mas quero saber se vocês imaginam aí quais que são os outros principais que nós temos. Lembrando que eles são projetados para impedir que você veja o que realmente é. Toda vez que a gente está funcionando a partir de um implante distrator, gente, é como se a gente estivesse usando um óculos, né? E esse óculos, ele impede a gente da gente ver a realidade como ela realmente é. E aí a gente começa nesse processo de criar realidades presuntivas através de tudo aquilo que a gente está presumindo na nossa cabecinha aqui e da necessidade de realidades reativas, que é a gente criar uma necessidade de reagir àquilo que a gente criou na nossa mente mesmo, que acaba sendo manifestada aqui na terceira dimensão. E aí, gente, ó, eu falei que os 3 principais implantes distratores são o medo, a vergonha e a dúvida. Mas a gente tem vários outros, como, por exemplo, a culpa. Eu tenho falado muito sobre a culpa aqui nas nossas lives, porque ele é um baita de um implante distrator. Enquanto a gente está se culpando, gente, é como se a gente estivesse correndo ali atrás do rabo e a gente não consegue sair desse ciclo, sabe? Olhar para aquilo que a gente realmente veio fazer nessa realidade, né? E o mais legal disso tudo, de conseguir vencer os implantes distratores, é justamente a gente começar a conseguir colocar foco naquilo que realmente importa, que é a nossa missão de vida, aquilo que a gente realmente veio fazer aqui, sabe? Parar de perder tempo com aquilo que é distração, o remorso, a dúvida, os ciúmes. Gente, como que a gente funciona quando a gente tá com ciúme? Percebe que a gente tem um monte de comportamentos assim bem esquisitões que não tem nada a ver com quem a gente realmente é? Então eu quero que você traga esse exemplo, porque eu acho que o exemplo do ciúme, ele é um exemplo assim bem didático, sabe? Pra gente poder perceber o que um implante distrator ele faz com a gente, sabe? Então quando a gente tá morrendo de ciúme, a gente começa a ver coisas onde não tem, a gente começa a exagerar às vezes as situações, a gente começa a se comportar de uma forma que a gente não se comportaria se a gente não estivesse dentro daquela situação de ciúme. E aí depois que passa, que a gente consegue enxergar o que realmente estava acontecendo, aí vem esse processo de culpa, que eu estava falando, que é um outro implante distrator, que é a gente começar a se culpar, que é a gente ficar com vergonha daquilo que a gente fez. Quem é que nunca teve vergonha, gente? Agiu ali, fez uma cena de ciúmes e depois, cara, você viu que não tinha nada a ver. E aí você fica envergonhado por você ter agido daquela forma. Já aconteceu aí com vocês, gente? É só eu lá, da minha adolescência louca, né? Hoje eu tô bem mais controlada aí em relação a essa questão do ciúme. Mas eu já fui uma pessoa, assim, extremamente ciumenta e extremamente possessiva. Então, depois que passava, depois que eu percebia, assim, que eu me dava conta, eu ficava com muita vergonha, porque eu percebia que, tipo, não precisava nada daquilo, sabe? Tá fazendo sentido pra você, gente? Se tá fazendo sentido, deixa um aqui. Se não tá, deixa 2 e dá tudo certo. Quando a gente tá com raiva, gente, quando a gente tá com raiva, como que a gente funciona quando a gente tá com raiva? Como que a gente reage às pessoas quando a gente tá com raiva? E percebe que quando a gente tá com raiva, às vezes sobra pra quem não tem nem nada a ver com aquela situação. Então, às vezes a gente tá com raiva de uma situação específica e aí a raiva é um baita de um implante distrator também,
E aí, quantas vezes a gente acaba, de repente, descontando sem querer numa outra pessoa que não tem nem nada a ver com aquilo que gerou a raiva na gente. Quando a gente está acusando as outras pessoas, quando a gente está na ira também, né? Então, qual implante de extrator você está usando que te impede de ver a sua realidade como ela realmente é? Qual implante de extrator que você percebe aí que hoje é o que mais está te fazendo procrastinar? Gente, eu percebi vários, mas vários aí nessas últimas semanas, né? Eu tive um processo de sinusite, mas uma sinusite que me pegou aqui de jeito, sabe? E eu sei que nada é por acaso, então esse processo, ele me fez parar um pouquinho, acho que justamente para poder refletir sobre algumas coisas, sabe? Fazer esse processo de introspecção. Então essas últimas 2 semanas aí foram 2 semanas bem interessantes em relação a isso. E eu percebi vários desses implantes de extratores agindo, e foi justamente por isso que eu resolvi fazer essa live aqui hoje. E aí, gente, na sexta-feira eu corri as minhas barras, então eu vou falar dessa ferramenta aqui hoje incrível para poder ajudar a tirar a gente desse espaço aí também, né? Porque ela ajuda a gente a limpar justamente os pontos de vista que estão mantendo esses implantes distratores aí em existência na nossa mente. E as perguntas, gente, lembrando que as perguntas, elas são uma das ferramentas mais simples e mais poderosas que a gente tem para poder tirar a gente desse espaço. Porque quando a gente começa a fazer perguntas e a gente começa a olhar para isso, a gente já começa a perceber que tem um implante distrator ali funcionando, sabe? E isso meio que acontece no piloto automático. Por quê, gente? Tudo nessa realidade foi feito pra gente se julgar. E aí o julgamento, perceba que o julgamento, quantas vezes o julgamento ele leva a gente pra culpa, quantas vezes o julgamento ele leva a gente pra vergonha, quantas vezes o julgamento ele leva a gente pro remorso, pra dúvida. E ontem, por exemplo, aconteceram 2 situações que me chamaram bastante atenção em relação a isso. Uma foi em relação a uma atitude que eu tive, né? Então, depois que eu tive essa atitude, eu me arrependi de ter tido aquela atitude. E aí depois eu entrei nessa questão do auto-julgamento, sabe? De ficar me sentindo culpada, de ficar nesse remorso de não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. E aí, gente, eu vou falar da ferramenta que me ajudou ontem a sair desse espaço, porque olha, a gente entra em cada cilada da nossa mente. E a intenção dessa live é justamente trazer essa consciência aqui pra vocês, sabe? De que isso é algo que acontece o tempo inteiro, que acontece com a gente de forma automática. E que o fato da gente ter ferramentas não quer dizer que a gente não vai entrar nesse espaço. A diferença de quando a gente tem as ferramentas e que a gente usa as ferramentas é que mais rapidamente a gente consegue perceber o que está acontecendo, ou seja, estar totalmente presente com o que realmente está acontecendo e conseguir sair desse espaço que nós entramos ali de forma automática. E aí, gente, aconteceu uma outra coisa, uma outra situação também, que foi com o meu filho. Meu filho, Miguel, ele tem 8 anos e eu tenho comentado aqui com vocês que nós passamos por um processo recente de separação, né? Eu e o pai do Miguel. E aí esse foi o primeiro dia das mães, né, que seria assim, só nós dois, vamos colocar dessa forma. E aí, gente, o Miguel, ele não tinha comprado presente pra mim ontem. E aí eu tô falando de uma criança de 8 anos. E aí o que aconteceu que me chamou muita atenção? Eu lembro que ele pegou ontem uma caixinha de presente e o que ele fez? Ele pegou uma caixinha de presente e ele pegou uma coisa que já tinha aqui em casa e aí ele embrulhou aquele presente e ele veio me entregar. E aí quando ele veio me entregar, ele me falou: mãe, eu tava muito chateado porque eu não tinha comprado nada pra você. Só que, gente, eu já tinha conversado com ele, sabe? Que essa questão do presente era o que menos importava, que o que era mais importante pra mim
era eu ter ele ali comigo, do meu lado, que ele era o meu maior presente, ele e a minha filha Carol, né? Eu falo muito dessa questão da família, porque é algo que é muito importante pra mim. Mas ali caiu uma ficha, sabe? De como meu filho com 8 anos, mesmo eu sempre reforçando pra ele que não tem importância, o quanto que já tá no inconsciente coletivo, essa questão de se auto-julgar. Então eu percebi que ele estava se julgando por ele não ter conseguido comprar ali um presente e ele estava chateado por isso. Vocês estão percebendo, gente, como que isso é algo que vem desde lá da nossa infância e que desde muito cedo, sabe? Por mais que conscientemente a gente saiba, inconscientemente a gente traz essas questões, né? Então eu sempre trago aqui o exemplo do Natal, né? Que chega Natal, você fala que não vai dar presente pra ninguém, que esse ano você não vai comprar presente pra ninguém, e aí chega alguém lá com o sabonete da Natura na tua casa e acabou com o seu Natal, porque você vai passar o resto do Natal se julgando porque você não comprou um presente também pra aquela pessoa, né? Então a gente tem que estar muito presente, tem que estar muito consciente pra gente não entrar nesse espaço de julgamento. Tá fazendo sentido pra você, gente? Se tá fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários, tá? E aí, gente, qual que é a ferramenta? Qual que é a ferramenta para a gente sair desse espaço de julgamento? A primeira coisa, se perguntar a quem pertence isso? A quem pertence esse julgamento aqui? Verdade, isso é meu? Gente, quando eu fiz essa pergunta ontem, nossa, na hora caiu que aquele julgamento, né, tudo aquilo que eu tava me julgando, tudo aquilo que eu tava me culpando, gente, aquilo não era meu. Eu tava captando aquilo do inconsciente coletivo. E aí, gente, olha que interessante. Será que as mães, elas se culpam muito? Será que elas se julgam muito? O que vocês acham? 1 para sim, 2 para não. Seja bem-vinda, Célia. Boa noite. E aí, gente, sabe, na hora caiu a ficha pra mim, eu falei, caramba, não, isso aqui não é meu. Esse julgamento não é meu, eu tô captando isso no campo, né? Nós saímos ontem, fomos almoçar juntos e aí tem toda aquela questão do inconsciente coletivo. E, gente, como as mães se julgam, sabe? E quantas mães incríveis que estão fazendo o melhor que elas podem, mas estão sempre ali naquele sentimento de culpa, sabe? Sempre com aquela sensação de que poderia estar fazendo mais, de que, sabe, de que alguma coisa poderia ser diferente, em vez de simplesmente reconhecer o presente que elas são para os seus filhos, sabe? O presente que elas são para a família delas, o presente que elas são para o mundo. Valéria deixou aqui, ó, não sou mãe, mas vejo as mães se julgando. Gente, olha, isso é demais. E aí outra coisa, né, assim, também eu percebi ontem que tinha muito essa questão da irritação, né? As pessoas, elas estavam muito irritadas com a questão de fila, de demora em atendimento. E aí eu estava fazendo de tudo ali para poder manter, né, a minha paz de espírito, porque, gente, é uma escolha, né? Nunca é sobre o que está acontecendo. Sempre é como a gente escolhe lidar com aquela situação, porque, caramba, ou você é grato porque você tem alguém ali que deixou de estar com a família dele, porque é isso que eu tento pensar, sabe? Quando a gente sai para poder almoçar, né, num Dia das Mães, numa data especial como essa, aquelas pessoas que estão ali nos servindo são pessoas que deixaram de estar com as suas famílias para poder estar ali servindo a nossa família. Então, ou você é grato por isso, ou você reclama porque as coisas, elas não estão saindo exatamente da forma como você projetou aí nas suas projeções e nas suas expectativas, sabe? De repente ser atendido rápido, de você chegar e o pedido, ele, sei lá, vir perfeito, enfim, não sei, mas estou trazendo aqui uma consciência, sabe? E a gratidão, ela sempre vai ser uma ferramenta muito poderosa para poder te ajudar a te tirar desse espaço do julgamento, sabe? E perceber que tudo é uma questão de escolha. E eu escolhi estar grata por poder estar ali, por poder, de alguma forma, estar com a minha família, mesmo sendo um dia muito difícil também, né, gente? Assim, pra quem me conhece há mais tempo, me acompanha aqui,
Esse Dia das Mães, ele foi um Dia das Mães que foi o nosso primeiro Dia das Mães sem a minha irmã também. Então, no ano passado, a minha irmã, ela desencarnou com 38 anos, então, assim, relativamente muito jovem, né, para aquilo que a gente julga nessa realidade. É um dia que é bem desafiador por conta da perda da minha neta também. Então, para minha filha também é um dia muito difícil, né? Ela não poder estar ali com a filha dela. Só que, mesmo diante de todos esses desafios, sabe? Eu sempre acredito que é uma escolha, sabe? É uma escolha a gente ser grato, sabe? E eu tava muito grata porque eu estava ali com a minha mãe, porque eu estava ali com os meus filhos, porque apesar de todos esses desafios, sabe? Nós estávamos ali juntos com uma família, comemorando um dia, sabe, que é tão importante que é todo dia, na verdade, sabe? Mas eu acho que não deixa de ser um dia especial, sabe? Eu acho que é um presente. Deixa eu ver o que a Célia colocou aqui, ó. A Célia colocou, ó, paguei quase R$20 de Uber pra ir na minha mãe, a 2 quadras, e no primeiro momento eu falo que é roubo, mas logo em seguida pensei, pô, o cara tá trabalhando nesse dia. Exatamente isso, Célia. Ontem estava no Dinâmico Uber, eu paguei o dobro, eu acho que de repente até mais do que o dobro do que eu costumo pagar. E aí foi exatamente isso. E aí o Uber, ele chegou aqui super rápido também, e isso é muito legal, sabe? Porque o nosso pensamento cria a nossa realidade. Se a gente cria um pensamento de que, vai demorar, porque hoje é Dia das Mães, gente, é essa a realidade que a gente vai criar. E aí, eu lembro que o Uber chegou aqui em 2 minutos, ele chegou muito rápido. E vocês sabem que eu gosto de puxar assunto com o Uber, né? E aí eu comecei a conversar com ele, era um senhor, e aí ele falou que ele tinha acabado de almoçar com a mãe dele, ele estava indo trabalhar, e eu disse exatamente isso para ele, que eu era muito grata, né, por ele estar ali, porque por ele estar ali eu ia poder conseguir encontrar com a minha família, né, encontrar ali com as pessoas que estavam esperando a gente. E sim, Simone, sim, essa questão da gratidão, gente, ela ajuda demais a gente. E Célia, tá tudo bem, porque é isso, né? O nosso piloto automático, gente, ele é feito pra gente entrar no julgamento, ele é feito pra gente entrar na reclamação, sabe? E a consciência, ela é justamente essa escolha, sabe? De não julgar nada, né? Consciência é você estar 100% presente com tudo aquilo que tá acontecendo. É você escolher não criar pontos de vista para poder julgar as coisas, né? É você perceber que sim, você tem escolha. E a Célia tá falando desse jeito, ele ainda ia pra mãe, mas eu acho que ele só ia, mas eu acho que só à noite, porque ele iria trabalhar. Sim, gente, assim, hoje, para quem não tem carro, ou para quem por algum motivo tá sem carro, assim, os motoristas de aplicativo, eles são uma mão na roda, sabe? Às vezes por um preço mais barato até do que você pagaria numa passagem, vamos colocar assim, né? Você consegue chegar aí num lugar super rápido. Então é sobre isso, tá? E aí, gente, tem uma outra ferramenta que eu separei aqui, que são os incrementos de... Minto, me perdi aqui, deixa eu voltar. Aí vamos lá, sobre o implante de extrator, né? Que a gente estava falando aqui nessa live. Então, gente, um dos maiores implantes distratores que nós temos é o medo. E o que é o medo? Eu separei lá a definição dele que tá lá no Aurélio. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio de algo. Então, gente, a primeira pergunta é: seu medo é real? Porque, gente, quantas vezes a gente se paralisa por um medo que tá só na nossa cabeça? Sabe? Uma projeção e uma expectativa que a gente criou de algo que pode vir a acontecer, que provavelmente nunca vai acontecer, mas que tá paralisando a gente, sabe? E quantas vezes a gente tá nesse medo de ser, no medo de ser julgada pelas pessoas, né? A gente tem falado muito isso aqui nas lives. Quantas pessoas... elas têm se paralisado e elas têm deixado de ser toda a contribuição que elas poderiam ser
porque elas têm medo de abrir uma câmera e de repente falar uma besteira, de repente alguém criticar, sabe? Eu tenho ouvido muito isso aqui. E é algo que é mais comum do que a gente imagina. E aí, olha só o que acontece. O nosso medo, independente dele ser irracional ou ele ser um medo fundamentado, ele faz com que o cérebro ele ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Gente, quem aqui já teve uma crise de ansiedade? Quem aqui já passou por isso? Deixa um aqui. Quem nunca passou por isso, Dani? Nunca passei por isso, não sei do que você está falando, deixa o 2. Bora interagir, gente. Se passou, deixa o 1. Se nunca passou, deixa o 2 aqui. Que eu achei bem importante a gente falar sobre isso também, sabe? Porque o medo, ele mesmo sendo algo irracional, mesmo sendo algo que não tem uma base real, ele vai trazer de uma forma biológica, né? De uma forma física, reações no nosso corpo. E essas reações, gente, elas podem ser extremamente desagradáveis, né? Eu nunca tinha sentido isso na vida, eu tenho 42 anos e esse ano eu senti pela primeira vez o que é ter uma crise de ansiedade, gente. É um negócio de louco. Você sentir seu coração disparar, você sentir uma falta de ar que parece que de fato o ar tá faltando, sabe? É algo que realmente assim, bem assustador, vamos colocar dessa forma, né? E percebam que tudo isso é algo que está sendo criado pela nossa mente. E o medo é um dos nossos maiores implantes distratores. Então, gente, as barras de Axis, quando eu passei por essa situação aí no início do ano, elas me ajudaram demais a sair dessas crises, né? Por quê? Uma das coisas que acontece quando a gente tem as nossas barras corridas é que acontece uma descarga elétrica, né? A energia da ponta dos dedos da pessoa que está correndo as nossas barras, ela entra em contato com aquele ponto, fazendo essa liberação dessa densidade de pensamentos, sentimentos e emoções que estão, inclusive, causando esse medo. Então, tudo isso é liberado, né? Alguém botou aqui o que é fazer sessão de barras, é isso? Ou você quer fazer a sessão? Não sei, fiquei na dúvida. Gente, as barras de Axis, para quem tá chegando por aqui pela primeira vez, nunca me ouviu falar sobre isso, ela é uma ferramenta de expansão de consciência que envolve toques suaves em 32 pontos da cabeça, né? O praticante de barras, ele vai tocando esses pontos específicos, e de acordo com cada um desses pontos, a gente tem o ponto do dinheiro, o ponto da comunicação, o ponto da criatividade, por exemplo. A gente vai dissipando pensamentos, sentimentos, emoções, projeções, expectativas que estão criando limitações na nossa realidade. Eu não sei se é Isa, eu não sei quem é que tá falando aqui, ó. Me chama no privado, tá? Quando terminar a live que eu te passo essa questão de valores para sessão de barras. Mas já quero deixar um convite muito especial aqui para vocês, porque depende da localização, depende se você vai até mim, depende se eu vou até você. Tem todas essas questões aí envolvidas, tá? Mas na sexta-feira agora, gente, nós vamos fazer uma ação beneficente em prol do Rio Grande do Sul, onde nós vamos estar atendendo com valores sociais. Então, a sessão de barras são sessões de degustação, elas são sessões um pouco mais curtas que uma sessão normal, né? Mas elas vão estar saindo a R$70 para quem não é praticante. Todo o valor arrecadado nessa ação que vai acontecer na Clínica Inato em Copacabana, ele será revertido para doações para o Rio Grande do Sul, tá? Então, se você nunca recebeu barras ou se você já recebeu e quer participar dessa ação, quer contribuir, envie aqui, ó, quando terminar
essa nossa live aqui, envia aqui um Eu Escolho, que eu te passo aí os horários disponíveis. E bora contribuir. Dani, não consigo na sexta-feira. Ajuda a gente na divulgação, que já contribui bastante. Se você estiver divulgando aí para outras pessoas, né? Quanto mais a gente arrecadar, mais a gente consegue aí contribuir com os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, tá? E aí, gente, o medo do julgamento, ele faz com que, inclusive, a gente deixe de ser quem a gente realmente é, né? Hoje de manhã eu tava conversando com uma pessoa e aí essa pessoa, ela virou pra mim e ela falou assim: ah, Dani, eu não falei isso pra você porque eu fiquei com medo de você pensar isso, isso e isso. E aí, gente, quantas vezes a gente tá agindo desse lugar? Quantas vezes a gente tá agindo desse espaço, sabe? Com medo de falar aquilo que a gente acredita, e com medo do que as pessoas elas vão pensar, sabe? Só que o quanto que isso afasta a gente da nossa missão de vida também, sabe? Daquilo que a gente realmente acredita, daquilo que realmente é verdadeiro pra nós, né? E se a gente pudesse perceber que você fazendo ou você não fazendo, as pessoas elas vão julgar você da mesma forma, sabe? Porque tem pessoas que vão achar que você tá certa e tem pessoas que vão achar que você tá errada. Tem pessoas que vão achar que você é feia, tem pessoas que vão achar que você é bonita, tem pessoas que vão achar que você é legal, tem pessoas que vão achar que você é chata e tá tudo bem, sabe? Se a gente estiver aqui só pra poder agradar as pessoas, gente, a gente perdeu aí totalmente a nossa noção de rumo, né? Ontem o Marçal, ele tava falando exatamente isso na live dele, né? Que se ele depender de elogio, sabe? Ele tá ferrado, porque o elogio, ele é só uma opinião, assim como ele também não pode depender das críticas das pessoas, né? A gente precisa perceber que por mais que a gente também goste de receber um elogio, né? Isso nunca é sobre a gente, sabe? Sempre é sobre o outro. Sobre a forma como o outro tá vendo as coisas. E claro que é legal, mas não dependa disso, sabe? Não dependa nem do elogio, nem das críticas para você poder continuar seguindo em frente, né? E aí, voltando lá para a questão do medo, gente, o que acontece quando a gente tá com medo de alguma coisa? O que acontece com a gente? Estamos falando sobre os implantes distratores, sobre os principais implantes distratores que paralisam a gente, que fazem a gente procrastinar. O que acontece quando a gente está com medo? Deixa aqui nos comentários. O que acontece quando a gente está com medo? Será que a gente paralisa? Será que a gente procrastina? Será que a gente dá muita desculpa quando a gente está com medo? E se a partir de hoje a gente começasse a convidar o medo para ir junto com a gente, sabe? Naquilo que a gente tá a fim de fazer. Eu lembro que eu tinha muito medo de altura. E aí, recentemente, eu fui numa tirolesa. E, gente, foi punk, sabe? Foi punk. Mas você vai percebendo que quanto mais você enfrenta, sabe? Mais aquilo ali vai se diminuindo e mais você cresce diante daquela situação, porque você começa a perceber que o medo, ele não é maior do que você. Na verdade, o medo, ele nunca vai poder ser maior do que aquela pessoa que o criou, sabe? Vivi botou aqui, ó, por causa do medo eu estou estagnada e não é de hoje, exatamente por isso. E é exatamente por isso que eu resolvi fazer essa live aqui, Vivi. Porque eu sei o quanto que a gente se paralisa ainda por conta do medo, né? E eu tenho falado muito isso aqui também, que a coragem, gente, ela não é um sentimento. A coragem, ela é uma decisão. É uma decisão que a gente toma de fazer as coisas mesmo com medo, sabe? E quando eu decidi subir lá naquela tirolesa, né? Não é que eu não estivesse com medo, pelo contrário, eu tava morrendo de medo, sabe? Mas naquele dia eu convidei o medo para ir junto comigo. E é exatamente esse o convite que eu faço para você. Como seria se você começasse a convidar o medo para ir junto com você? E aí você começa a perceber, sabe, que você vai continuar seguindo em frente e o medo, ele vai ficando para trás. Quando a gente olha lá a quarta lei hermética,
que é a lei da polaridade. Gente, se vocês nunca ouviram falar sobre isso, anota aí, que é muito legal isso aqui também, que são as 7 leis herméticas, né? São as 7 leis de Hermes Trismegistros, que quer dizer 3 vezes grandes. Hermes 3 vezes grande. Ele é um conhecimento que é considerado axiomas, né? Que são verdades universais. E lá na 4ª lei ele fala sobre a lei da polaridade. Então, a lei da polaridade, ela vai dizer que tudo nessa realidade é dual. Então, é por isso que nós temos o amor e o ódio, o calor e o frio, o alto e o baixo, o dia e a noite. E aí, segundo essa lei da polaridade também, ele vai dizer que os paradoxos, eles podem ser reconciliados. Então, qual que é a melhor forma da gente vencer o nosso medo? Já pegaram o código, gente? Qual que é a melhor forma da gente vencer o nosso medo? Quem aqui matou a charada com essa? Deixa aqui nos comentários. Qual que é a melhor forma da gente vencer o nosso medo? Qual que é o contrário do medo, gente? Qual que é o contrário do medo? A melhor forma da gente vencer o nosso medo é desenvolvendo a nossa coragem. E qual o passo de coragem que você pode dar hoje, mesmo que seja pequenininho, sabe? Tipo, se você tem muito medo de altura, talvez seja subir um degrau, talvez seja subir 2 degraus, talvez seja subir 3 degraus. É você perceber qual que é o teu passo hoje, teu pequeno passo que vai te ajudar a desenvolver a coragem, né? Essa lei hermética, ela traz essa consciência pra gente, né? Que a forma da gente vencer o ódio é justamente desenvolvendo o amor, né? A forma da gente vencer o frio é a gente trazendo calor. Então, a forma da gente vencer a escuridão é a gente focando a nossa energia na luz. A forma da gente vencer a escuridão é focando a nossa energia na luz, né? E uma coisa que tem me ajudado muito, gente, é a fé. É a fé, sabe? É olhar e acreditar que existe algo maior do que nós, sabe? Que quando eu olho para tudo isso que a gente está vivendo e todos esses desafios, principalmente agora recente, né, que o Rio Grande do Sul vem enfrentando, e a gente começa a se perguntar o porquê dessas coisas, né? O porquê um estado inteiro passando por tudo aquilo, por coisas que são surreais e que são, gente, inimagináveis, né? E aí, a única coisa, assim, que faz sentido pra mim, gente, é acreditar que tem um propósito em tudo isso, sabe? É justamente essa fé, é acreditar que tem algo maior, sabe? E que tem coisas que a gente precisa aprender com tudo isso que tá acontecendo. Célia colocou aqui, aos poucos para não traumatizar. Exatamente, Célia, exatamente, né? É um passo de cada vez, gente, é um passo de cada vez. E às vezes o maior erro que a gente comete é querer resolver todas as tretas num dia, né? E a gente não vai resolver tudo de uma vez, então é um passo de cada vez. Se para você é um desafio muito grande, né, abrir uma live aqui, passar 1 hora aí compartilhando conteúdo, talvez o teu passo de fé seja começar gravando um story, sabe? Algo que você pode gravar ali, que você pode compartilhar depois. Mas é você perceber, né? Qual é o passo que se eu der aqui agora, que isso aqui vai me ajudar a desenvolver a minha fé. E essa consciência, gente, de que nós temos uma centelha divina dentro de nós, sabe? Nós não estamos sozinhos. Isso tem me ajudado demais aqui. E eu escolho compartilhar essa consciência com você hoje, sabe? Que você também não tá sozinho. Você não tá sozinha, você não tá sozinho, você não chegou aqui por acaso, sabe? Mas o quanto que você também acredita nisso? Quanto que você acredita nisso? Então, gente, olha, eu tô vivendo uns processos aqui pessoais que, assim, que todos os dias eu tenho falado sobre isso, né? Que eu tô vivendo pela fé. E eu vou dizer, gente, que assim,
quanto mais fé a gente tem, mais a gente aprende a estar com o nosso coração em paz, sabe? Porque quando a gente acredita de verdade que há uma força maior orquestrando tudo isso e que, apesar do caos que a gente está vendo, né, existe um Deus que sabe de todas as coisas. A gente não sabe o que diz, né? Mas Deus com certeza sabe tudo aquilo que faz. Então, reconhecer que eu não estou sozinha e que eu sou esse Deus em ação aqui na Terra, né? Que eu sou essa centelha divina em ação aqui na Terra, nesse momento, que cada uma das coisas que a gente faz, nós somos Deus em ação naquele momento, assim, isso tem me ajudado demais, E eu te convido hoje a olhar para dentro e reconhecer o ser infinito que você realmente é. Essa centelha divina que habita em você, né? Porque do ponto de vista, gente, de Deus, não existe estar fora, sabe? Não existe estar fora. Então, Deus é tudo aquilo que há. E se Ele é tudo aquilo que há, sou eu, é você, é o passarinho que voa, Ele está nas árvores, Ele está na água que cai do céu, Ele está nos rios, está nos mares e está em todos os lugares, sabe? Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Se estiver fazendo sentido, deixa um aí pra eu poder saber que nós estamos conectados aí. E se não estiver fazendo sentido, tá tudo bem, deixa 2 também e eu vou encontrar aqui outra forma de compartilhar isso aqui com vocês. E aí, gente, eu falei do medo e vamos falar agora da vergonha. Vergonha, sentimento de insegurança causado por medo do ridículo e do julgamento dos outros. Quem aqui tem se paralisado pela vergonha? Quem aqui tem se paralisado pela vergonha, gente? E se a gente pudesse perceber hoje que a vergonha não paga as nossas contas, o quanto que a vergonha ela tá te impedindo de viver aquilo que você realmente gostaria de viver aí na sua vida, sabe? Como você realmente gostaria que a sua vida fosse? Como você realmente gostaria que a sua vida fosse? A vergonha, ela te aproxima ou ela te afasta dessa vida que você realmente gostaria de viver? Exatamente, tudo isso junto, Vivi, tudo isso junto. E eu não sei que horas exatamente você chegou nessa live aqui, mas no começo da live a gente estava falando justamente que tudo nessa realidade é feito pra gente se julgar e pra gente comprar esse julgamento das outras pessoas, sabe? E o quanto que isso é exatamente o que nos impede de viver a nossa missão aqui na Terra, sabe? Aquilo que a gente realmente veio fazer. E se você pudesse reconhecer que você é a pessoa mais estranha desse planeta, e se você pudesse reconhecer que isso é o maior presente que você pode ser. Gente, a minha vida inteira, e eu acho que foi exatamente por isso que eu me apaixonei tanto pelo Axis, sabe? A minha vida inteira eu percebia que eu era diferente das outras pessoas e eu passei a minha vida inteira me julgando como errada por isso. E passei a vida inteira buscando o errado de mim e buscando parecer com as outras pessoas, sabe? E as pessoas falavam assim pra mim, você é muito boba por causa disso, você é muito boba por causa daquilo, porque todo mundo tá fazendo isso, porque todo mundo tá fazendo aquilo. E eu achava que aquelas pessoas, elas deviam estar certas e eu devia estar errada, sabe? E quando eu conheci o Axis, que o Axis trouxe pra mim essa consciência do não julgamento, né? O primeiro convite que o Axis faz pra gente na classe de barras é a gente parar de se julgar e parar de julgar as outras pessoas. E nos ajudar a nos reconhecer como o ser infinito que nós realmente somos e toda a nossa grandiosidade e todo o presente que nós já somos e o presente que a gente ainda pode ser para esse planeta, sabe?
E quando eu comecei a olhar por esse ponto de vista, eu falei, uau, eu sou diferente, isso é um presente, sabe? E se você pudesse reconhecer isso hoje, sabe? Que você sendo você, você é o maior presente que você pode ser para esse planeta. E por conta do julgamento que você vem mantendo sobre você, o quanto que você tem deixado de ser ainda mais contribuição, o quanto que você tem deixado de escolher, sabe? Ser esse presente pro mundo, para você, para sua família, para as pessoas que estão à sua volta, para quem escolhe receber da gente, sabe, gente? E essa é uma outra consciência também que eu quero compartilhar aqui com você. Nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai querer te ouvir, e tá tudo bem, sabe? Não é sobre quem vai, é sobre quem fica. Não é sobre quem entrou nessa live e saiu, é sobre você que tá aqui me ouvindo, é sobre você que tá tirando aí, ó, um tempinho do seu dia para poder me escutar, sabe? É sobre isso. Então, existem pessoas que estão esperando por mim, mas existem pessoas que estão esperando por você. E você sabe que é exatamente com você que eu estou falando, né? E hoje eu vi, gente, um dado que eu achei bem interessante, né? Que é sobre a expectativa de vida do brasileiro. Alguém tem noção aqui, gente, de qual que é a expectativa de vida do brasileiro? Vocês têm noção? Deixa aqui nos comentários. Quantos anos, em média, o brasileiro ele está vivendo hoje, segundo o IBGE? Deixa aqui nos comentários, dá um chute aí. Quanto tempo vocês acham que é a expectativa de vida média do brasileiro? 70, 80 anos, a média, exatamente a média, Vivi, 75 anos e meio, 75 anos e meio. Isso quer dizer, gente, pelo menos pra mim aqui, né, que mais da metade, né, mais da metade da minha vida aí já se passou. Simone, hoje a expectativa de vida do brasileiro é de 75,5 anos, segundo o IBGE, no último censo que foi realizado em 2022. Essa expectativa ela era um pouco maior aqui no Brasil, mas ela diminuiu nos últimos anos e a gente está nessa faixa aí. Então, dependendo da idade que você tem, né, e é o que está acontecendo exatamente comigo hoje aqui, isso quer dizer que eu já vivi de acordo com a expectativa aí mais do que a metade do tempo que eu teria, né? Então, trouxe essa consciência aqui que a gente não tem todo o tempo do mundo, sabe? Para continuar procrastinando, para continuar deixando o medo paralisar a gente. E Vivi, você hoje pode fazer uma escolha, sabe? De continuar olhando para aquilo que já passou e se culpando e se julgando por isso e se achando muito errada, muito péssima pessoa por isso, né? Nossa. Ou você escolher, caramba, o que eu vou fazer daqui pra frente com o tempo que ainda me resta, sabe? Eu falei nessa live aqui, caramba, minha irmã faleceu ano passado com 38 anos. 38 anos, minha irmã caçula. Quanto tempo de verdade a gente ainda tem, sabe? E quanto tempo a gente perde com coisas que não vão acrescentar em nada a nossa vida? Será que vai acrescentar a nossa vida a gente continuar se julgando? A gente continuar deixando o medo paralisar a gente, o medo do julgamento das outras pessoas? E sabe o que acontece de verdade, gente? As pessoas não estão nem aí pra gente. Elas não estão nem aí. Essas mesmas pessoas que vão falar hoje de você, amanhã, elas não vão nem lembrar que você existe, sabe? Amanhã fez 2 dias, depois de amanhã fez 3 dias. E quantas vezes a gente tá se importando com pessoas que não estão de fato se importando com a gente, sabe? Elas só estão julgando porque elas aprenderam que
Isso é que é o normal nessa realidade, né? Julgar as outras pessoas, apontar o dedo, dizer que tá todo mundo errado e achar que a gente tá certo, sabe? Esse é o nosso piloto automático funcionando. Mas e se a gente pudesse perceber hoje que nós podemos ser essa diferença, sabe? Que nós podemos escolher ser isso. Que, caramba, quando chegar lá a nossa vez, que a gente for chamado, né? E aí, o que você fez com o tempo que você recebeu? Não vai adiantar você falar do teu vizinho, não vai adiantar você falar do teu pai, não vai adiantar você falar do teu marido, não vai adiantar você falar dos teus filhos. Não vai ter desculpa, gente. Não vai ter desculpa. Que desculpa que a gente vai dar? Na hora que a gente tiver que prestar conta do tempo que a gente recebeu, dos dons, dos talentos que a gente recebeu para poder estar aqui. Vocês estão percebendo que a hora é agora? A hora é agora, sabe? Da gente tirar os nossos sonhos do papel, da gente tirar os nossos projetos. Mas, Dani, eu tava conversando hoje com uma pessoa, né, e aí eu falei exatamente isso pra ela. Eu falei, caramba, mas eu vou recomeçar de novo com 42 anos. E aí me veio, na mesma hora que eu fiz essa pergunta, né, pra pessoa, me veio uma outra pergunta. Caramba, se você não escolher isso agora, você vai escolher isso quando? E é essa pergunta que eu faço pra você. Se você não escolher isso agora, você vai escolher isso quando? Você vai deixar mais quanto tempo passar para poder escolher aquilo que é o verdadeiro para você? Aquilo que é o que realmente faz sentido, aquilo que faz o teu coração arder, mesmo que não faça sentido para mais ninguém. Mesmo que isso não faça sentido para mais ninguém, sabe? Onde que está escrito que é tarde para recomeçar? Onde que está escrito, sabe? A hora é a hora que a gente escolhe, não importa se você tem 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos, sabe? Se você está escolhendo. Desistir, gente, é para sempre. Desistir é para sempre. Quando a gente desiste dos nossos sonhos, quando a gente desiste de quem a gente é, quando a gente desiste daquilo que a gente acredita, isso é para sempre. A gente vai sempre ficar com aquela sensação, caramba, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse escolhido algo diferente? Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Se tiver fazendo sentido, deixa um aqui. Se não tiver fazendo sentido, deixa dois e tá tudo certo. Simone colocou aqui, ó, não é mais sobre o que as pessoas acham, mais sobre as nossas escolhas e quem realmente somos. Exatamente isso, gente. E perceba que cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem uma missão. Sabe? Eu não tô aqui para fazer a parte da Simone, eu não tô aqui para fazer a parte da Vivi, eu não tô aqui para fazer a parte da Célia. Assim como nenhum de vocês está aqui para fazer a minha parte, sabe? Cada um de nós tem um pedacinho. Cada um de nós tem um pedacinho nisso. E quando cada um tá fazendo a sua parte, gente, a gente constrói algo ainda mais grandioso nesse planeta, sabe? Mas é cada um fazendo a sua parte. E é sobre isso, sabe? E aí vamos lá pra gente finalizar, né, com o último implante de extrator aí. Estamos chegando no finalzinho da nossa live, que é justamente a dúvida. Essa dúvida, incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato. Hesitação entre opiniões diversas ou várias possibilidades de ação. E aí, gente, a dúvida, ela também paralisa demais a gente. É um baita de um implante de extrator. E aí, gente, muitas vezes a dúvida, a gente já falou do medo, a gente já falou do julgamento, da vergonha. Já falamos da vergonha, já falamos do julgamento. Só que a dúvida que eu trouxe aqui é uma dúvida muito no sentido da gente ter muitas possibilidades. Nós estamos hoje, gente, na era da informação, então são tantas as possibilidades que, às vezes, em vez de isso ser um recurso pra gente, isso acaba sendo uma interferência.
Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Assim, só hoje eu recebi, assim, uns 3 convites para umas aulas incríveis. E aí eu fiquei pensando, caramba, será que isso aqui é realmente uma oportunidade ou será que isso aqui é uma distração? Porque, gente, às vezes a gente começa a acompanhar um aqui, começa a acompanhar um ali, e aí a gente começa a fazer meio que tudo picado, sabe? E parece que não tá fazendo nada direito, no sentido de estar fazendo uma estratégia meio que Frankenstein, porque você não tá seguindo ninguém, você tá seguindo um cadinho de cada. E aí, o quanto que isso também vai fazendo você procrastinar, o quanto que isso também, em vez de ser um recurso para você, acaba sendo uma interferência, sabe? Porque um dia um fala uma coisa, outro dia outro fala uma coisa, e aí você tá ouvindo todo mundo e não tá colocando nada em prática. A Célia colocou aqui, ó, eu comecei tarde na podologia, mas para quem não sabe, acha que eu estou há anos, super experiente. Ah, olha aí uma vantagem. Sim, Célia. A Célia tá querendo dizer porque no sentido dela não ser mais tão novinha, né, Célia? E aí o fato de você, como é que se diz, já ter assim uma certa idade, isso acaba trazendo como é que se diz? Acaba passando uma segurança maior para as pessoas. Pelo que eu entendi, é isso mesmo? Me fala aí se eu entendi certo, né? Ó, Vivi colocou aqui, ó, eu mesma estou obesa de informação, ó, a cabeça chega que pesa. Exatamente isso, Vivi. E aí, gente, ó, uma pergunta muito poderosa. É exatamente isso que eu acabei de falar. Isso aqui é uma oportunidade ou isso aqui é uma distração, sabe? Antes de você escolher fazer mais um curso, assistir mais uma live, você começar a perceber, poxa, isso aqui é algo que me aproxima ou isso aqui me afasta daquilo que eu tô buscando, sabe, gente? Uma das coisas que a gente precisa começar a escolher é parar de encher o nosso copo do conhecimento e começar a transbordar na vida das outras pessoas. Até quando você vai continuar só enchendo o seu copo? E, gente, é muito importante, sim, a gente aprender, né? Quem me conhece sabe que eu amo ler, eu amo estudar, eu amo estar aqui nesse movimento, sabe? Mas a gente não pode esquecer que é a lei do dar e do receber. A gente precisa sair desse ciclo de ficar só recebendo, de ficar só enchendo o nosso pote e nunca escolher transbordar na vida das outras pessoas. E a gente começa a prosperar quando a gente escolhe transbordar na vida do outro, sabe? Hoje eu vi uma chamada do professor Hélio Couto falando exatamente sobre isso, que se a sua intenção é ajudar, se a sua intenção é contribuir com as outras pessoas, não tem como você não prosperar. Porque se você está a serviço do todo, se você entende que você está aqui, que você tem uma missão e que você está a serviço da luz, não tem como você não prosperar se você está verdadeiramente com esse propósito, sabe? E, gente, existe uma palavra que diz peças e receberás. Quando a gente pede ajuda, a gente recebe ajuda. Só que tem uma coisa que me chamou muita atenção hoje, né? Eu vi vários vídeos de resgate dos animais, né? Lá no Rio Grande do Sul. E hoje um especial me chamou a atenção. Eles estavam num barco, né? Do lado de fora e eu lembro que eu vi, assim, umas grades. E essas grades, elas eram bem pontiagudas, né? Pelo que eu entendi, era perigoso para a equipe de resgate ela ultrapassar, né, entrar dentro daquela casa. Mas tinha um cachorrinho lá dentro que precisava ser salvo e aí eles começaram a chamar esse cachorro. E o cachorro ele começou a chorar e ele ficou com muito medo de pular na água, mas ele acabou pulando, né? E isso me trouxe, assim, uma reflexão muito grande, sabe? De que, cara, Deus, ele tá o tempo inteiro mandando ajuda pra gente. Mas ele não vai fazer aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que é a nossa parte, sabe? Então, gente, cada um de nós já tem tudo aquilo que precisa para poder começar. Cada um de nós já tem tudo aquilo que precisa para poder começar. Se você pedir ajuda, você vai ser ajudado.
mas Deus não vai fazer a sua parte. A nossa parte só a gente pode fazer. A nossa parte só a gente pode fazer. E aquele cachorrinho, ele foi salvo, porque ele enfrentou o medo dele. Eu acredito que ele estava ali sozinho naquela casa, ele estava com fome, porque quantos dias já tem tudo isso, né? Com certeza estava muito assustado com tudo que aconteceu, sozinho, sem os tutores, com pessoas estranhas ali, mas foi ter enfrentado o medo dele que fez ele continuar vivo, sabe? Que permitiu com que ele pudesse receber essa ajuda hoje. Então é sobre isso, sabe? O meu convite hoje para você é que você possa convidar o seu medo a ir com você onde você tiver que ir. Peça ajuda e você será ajudado, mas saiba que a sua parte é você quem tem que fazer. Então, meus amores, muito obrigada, gratidão por vocês terem ficado comigo aqui até o final. Quero só reforçar com vocês o convite para essa ação que vai acontecer sexta-feira aqui em Copacabana, na Clínica Inato. Então, nós vamos fazer essa ação aí em prol do Rio Grande do Sul. Então, todo o valor arrecadado, com exceções de barras de Axis, eles serão doados, né? Para pessoas de lá do Rio Grande do Sul, pessoas de confiança, tá? E no dia 19 de maio eu estarei fazendo uma nova classe de barras de Axis aqui em Nova Iguaçu. Então, se você está escolhendo aí acessar mais consciência, acessar essas ferramentas mágicas, dia 25 de maio a classe vai ser na Barra da Tijuca também. Então, temos essas duas opções aí. Tem mais opções lá na agenda que eu não lembro. Tem uma mão aparecendo aqui atrás que é do meu filho Miguel, né, bonitão? Então, quero deixar esse convite aqui para vocês. Então, quem puder contribuir, quem puder participar, gente, venha participar. Quem não puder participar nesse dia, ajude a gente a divulgar, porque já vai ser muita contribuição. Quanto mais pessoas a gente estiver participando dessa ação, mais a gente consegue arrecadar. Ah, filho, não faz isso. Aí não tá legal, tá? E aí mais pessoas a gente vai poder contribuir, tá bom? Meus amores, gratidão, gratidão pelo carinho, gratidão pelas palavras aqui, gratidão por terem ficado aqui até o final. Vou deixar essa live salva, então se você chegou aqui no finalzinho e quiser assistir o começo, vou deixar ela salva aqui também, tá bom? Um beijo grande, meus amores, e até a próxima. Bora que bora!